ao meu canal. Hoje é um vídeo totalmente no escuro, que eu vou começar a falar que ele só vai desinvestir, sabe? Eu tava escrevendo um roteiro para outro livro, uma resenha de um livro, e aí eu comecei a pensar um pouco sobre o porquê que eu não gosto de ler sinopses, porque esse livro foi basicamente uma resposta disso, que eu li a sinopse e acabei me frustrando com as expectativas que eu criei dentro do livro. Então eu decidi falar um pouco sobre isso, sobre as expectativas que a gente tem pros livros e etc. Enquanto que a gente se frustra um pouco. E o porquê que eu decido não ler sinopse ou não eu saber o mínimo do livro pra ler o livro, né? Não conseguir, mas pra ler o livro e ter uma boa experiência de leitura. Mas antes da gente começar a falar sobre isso, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com os amigos de vocês, dá like no vídeo, ativa assim. Comenta aqui embaixo, eu quero saber um pouco mais da sua opinião também, enquanto a gente vai discorrendo aqui a ideia dentro do vídeo, tá? Isso aqui é uma conversa, então eu espero que vocês conversem comigo também. Não se esqueça também de me seguir nas minhas redes sociais. E aqui na descrição também tem o link da Amazon, então se você quiser comprar alguma coisa com o link da Amazon, você vai estar ajudando aqui o canal a crescer sem pagar nada mais por isso. Então o link vai ficar aqui na descrição desse vídeo, tá? Mas basicamente explicando por que eu tive a ideia, eu li esses dias o livro Fiquem Entre Nós, foi o primeiro livro que eu finalizei durante o ano de 2023, né? Já estamos em março e eu vim finalizar o livro em março, depois de 2 meses sem conseguir ler, assim, sabe? De uma ressaca um pouco difícil, inclusive o livro em si foi muito difícil de ler, eu li ele em um mês. Pra vocês terem noção. Tem livros que são super rápidos, mas esse eu enrolei um pouco ele aí e li mais ou menos um mês. Eu comecei 2 de fevereiro e terminei 3 de março. Mas o que aconteceu foi que eu falei, eu quero fazer uma resenha desse livro porque, enfim, tem muitas coisas que eu poderia dialogar. E uma delas era a questão de eu ter me frustrado um pouco com a expectativa do livro, porque eu li a sinopse desse livro pra comprar ele pela capa, né? Eu vi a capa, achei a capa bonita, eu falei, deixa eu pesquisar. E aí eu fui ler a sinopse e comprei o livro, e aí li o livro e me frustrei. Eu já disse algumas vezes aqui no canal que eu não costumo ler sinopses e é basicamente esse o motivo que eu não costumo ler sinopses. Porque eu sempre me frustro no final. Alguns livros, tipo, eu sei o mínimo do mínimo, eu sei mais ou menos do que se trata. Às vezes é indicação de Booktube, no Booktwitter, no Instagram, em algum lugar, no TikTok, que eu vi falando sobre esse livro e aí eu vou lá e salvo. Quando é aqui, especificamente no YouTube, que é onde eu mais consumo conteúdo hoje literário, normalmente a ideia das resenhas aqui é que elas são um pouco mais longas. Teoricamente, eu sei um pouco mais do que se trata do livro, sabe? Então a gente sempre costuma falar muito mais do livro para entregar pro leitor. Então esse é o meu contato maior que eu tenho com os livros que eu consumo por aqui, né? O que normalmente não é ruim, tá? Eu vou ser bem sincera, eu decido melhor, vamos dizer assim, se eu quero ler ou não o livro a partir daqui também. Porque quando a pessoa me explica, eu falo, eu quero ler, e eu falo, eu não quero ler. Mas eu também costumo comprar muitos livros pela capa, inclusive costumo até mais comprar livros pela capa do que livros por indicação, justamente porque eu acho que me chama mais atenção, é o modelo do livro que chama mais atenção, tem a sinopse, tem não sei o que, tem não sei o que. A capa normalmente é o que chama mais a minha atenção. Tem uns livros que tem a capa muito feia, mas eu acabo comprando porque alguém indicou. E eu por algum motivo específico, porque vai sair adaptação ou algo do tipo, sabe? Mas pra você me dizer assim, eu sei realmente o que se trata desse livro, a maioria dos livros eu não sei. E eu não acho ruim. Eu não acho ruim, sabe? Eu gosto da ideia de não ler sinopse e me surpreender bastante. Normalmente eu procuro coisas mínimas específicas de cada livro, tipo se é Friends to Love, se é Enemies to Love, o que é que se trata, se o livro tem uma passagem mais pesada, se o livro tem uma passagem mais leve. Pela capa, normalmente a gente consegue distinguir. Alguns livros sim, outros não. Mas a maioria, sim, você consegue dar uma distinguida melhor no tipo de conteúdo que você tá consumindo. Eu comecei a ler um livro agora que eu li a sinopse, mas é porque, assim, a minha memória, ela é tipo a memória de peixe, como dizem. Você adora. Porque eu simplesmente esqueço. Então esse livro foi basicamente, chegou aqui em casa e eu li a sinopse, e era relacionado a Hollywood, que é o nome do livro é Cair da Noite em Hollywood. Então eu li e na minha cabeça tinha alguma coisa na minha cabeça que era realmente sobre famosos. Então era alguma coisa de acontecer algum tipo de crime entre famosos, sei lá. E aí o detetive tinha que desvendar. E eu tinha isso na minha cabeça, porque Hollywood famoso pra mim tem tudo correlacionado, entendeu? Não tem outra explicação. E aí eu comecei a ler o livro e simplesmente caí em uma pira totalmente diferente, assim, do que era realmente o que eu tava achando. Aí eu fui reler a sinopse. Deixa eu entender realmente o que é que esse livro se trata. Na hora que eu viro pra ler a sinopse, eu relembrei
que eu tinha lido a sinopse, só que eu não lembrava. Então, tipo, na minha cabeça eu tinha uma ideia do livro, sendo que eu já tinha lido a sinopse e tinha outra ideia. Pra vocês verem como é que a mente da pessoa funciona. A capa do livro, a arte da capa, porque foi do box da trama, inclusive eu fiz um vídeo falando desses livros por aqui, pelos cards, se vocês quiserem ver. Ela dá uma enganada e tal. Aí eu falei, eu acho que é sobre isso, no final não era. O que, teoricamente, não me frustrou muito. Eu perdi um pouco da minha animação, mas a culpa é quem? Minha, como sempre, né? Porque a culpa continua sendo minha. Eu continuei lendo o livro, né? Então tá tudo bem. Estamos em passos. Mas eu acho que, pra mim, o ponto-chave dos livros é quando eu acho que a sinopse entrega muito e acaba que eu não gostei da situação que ficou, ou quando acontece muito também de eu achar que falou demais, prometeu demais e não cumpriu. Então, tipo, por esses dois motivos, já aconteceu comigo, por exemplo, com K-Pop Confidencial, eu não sei se eu já comentei com vocês aqui no canal há muito tempo, porque eu li em 2021 esse livro. E eu achei que o livro foi dando a sinopse, e eu tava lendo, tipo, véi, cadê a parte que tá na sinopse? E quando eu fui chegar, era tipo no final. E tipo, esse livro tem continuação. E na continuação até agora não foi publicado. Se foi publicado eu não vi. Mas tem continuação. E então, tipo, eu li a sinopse e basicamente sabia quase o livro todo. Então, quando chegou lá nos 80, 90% ainda tava acontecendo coisas que estavam dizendo na sinopse. E eu fiquei... Eu acho que tem alguma coisa errada nessa situação. A questão é que eu queria que tivesse desenvolvido mais o livro, sabe? No final não rolou. E foi parte desse livro que eu falei, não vou ler mais sinopses. E eu parei de ler muitas sinopses assim, sabe? Não Nasci Pra Agradar, por exemplo, eu não li a sinopse, eu só vi o título e a capa. E eu falei, vai ser um romance fofo, vou comprar. Comprei, li. Gostei, achei ok. Eu não costumo, como eu falei, procurar, tipo, as resenhas antes. Tem gente que gosta de ler ou ler sabendo o que tem no livro, então eu vi pela resenha e tal. Eu só costumo ver resenhas antes, quando é tipo livro de indicação e etc. Que aí eu vou lá e eu estou a fim de ler. Aí eu vou lá e olho fake dating. Aí eu vejo o que as pessoas estão falando do livro. Algumas listas que o pessoal faz por aqui, melhores do ano e etc. Aí você acaba meio que descobrindo um pouco do livro realmente, sem querer. Querendo, porque você está assistindo o vídeo. Mas você meio que chegou ali de paraquedas e, então é isso. E aí acaba comprando, já comprei muitos livros assim por indicações, fala aqui direto sobre vários booktubers que me indicam livros sem saber. Que eu já li muitos por conta de influências deles e tá tudo bem. A maioria dos livros que tem aqui na minha estante, se você me perguntar o que se trata, eu não sei. Eu comprei pela capa, eu comprei porque alguém indicou, mas eu dificilmente li sinopse. Às vezes eu vi algum booktuber comentando, por exemplo, Os Sons de Magias da Vitória Schwab, que tá aqui. A indicação de uma amiga minha, que ela é muito fã da Vitória Schwab, e aí tinha vontade de ler já. A autora é super renomada. Aí eu falei, eu vou comprar, então eu comprei o box pra ler, mas eu não sei do que se trata. Eu sei que é uma fantasia e tem alguma coisa relacionada à magia. E na linha aqui, ó, tem muitos livros. Princesa das Cinzas, por exemplo, eu não sei do que se trata. Comprei os 3 livros. Vou ler, sei do que se trata? Não. Renegados eu só comprei porque é da Marissa Meyer e também é fantasia, então é sobre isso. E eu sei que tem gente que fala muito bem de Renegados. Ele é um livro muito aclamado, mas como eu falei, eu não sei do que se trata. A maioria dos livros de romance aqui eu não sei do que se trata. Se eu não li, né? Se eu não li, tem esse detalhe. Oceano Entre Nós, por exemplo, que eu falo aqui direto no canal, eu fui pega de surpresa lendo o livro e eu não acho que é ruim, sabe? É um ponto importante que eu queria deixar aqui nesse vídeo, porque não acho que é ruim. Oceano Entre Nós eu conheci por conta da Mafi, porque a Mafi escreveu Estilhaço e é uma das sagas bem antigas que eu li na minha vida, assim. Eu era apaixonada e hoje em dia eu não vou dizer que eu sou ainda, porque faz muito tempo que eu li, e eu tenho certeza que se eu reler, eu acho que não vai ser a mesma coisa que era no passado. Então eu estou guardando aqui só as memórias boas na minha cabeça, por enquanto, até que eu pense em reler. E aí, quando saiu Oceano Entre Nós, saiu com aquela capa de um olho também, que eu acho linda, só que lembra muito Estilhaço, então na minha cabeça era uma fantasia também, até porque a Mafi, quando eu conheci ela, era autora de fantasia, ela escreveu Estilhaço. Tudo bem. E aí eu fui ler e é um livro de romance colegial, super profundo, que fala sobre uma cultura que a própria autora vive. Foi assim, eu caí nesse livro de paraquedas e foi só ladeira abaixo, porque o tanto que eu chorei, o tanto que eu... Sabe, esse livro me destruiu, assim, de uma maneira boa e ruim ao mesmo tempo. É um dos meus favoritos da vida e eu acho que é esse tipo de sensação que eu gosto de ter quando eu tô lendo. E ter uma descoberta, assim, sensacional de um livro que era uma coisa e não era o que eu tava pensando, o que eu tava imaginando. Pode ser ruim pra muitos pontos, porque como eu falei, às vezes quando eu leio as sinopse eu acho que é uma coisa e quando eu vou ler não é outra. Só que o que eu acho que acontece muito com as sinopse é a questão que tem muita coisa escrita e aí...
você vai lendo e vai lendo. E eu acho que já prometeu demais, sabe? Talvez eu só imaginar na minha cabeça. O fato de eu não gostar, de eu gostar de saber o quanto menos dos livros, faz querer não ler a sinopse para saber menos ainda. Então, se eu souber um pouco, a expectativa que eu criei, ela sozinha, por exemplo, que aconteceu, por exemplo, com a Cena Entre Nós, ela pode ao mesmo tempo fazer o livro ser um dos meus favoritos, mas também ser um dos piores, porque a minha expectativa já foi criada, ela já está ali. Quando eu não sei exatamente aonde eu tô indo, ou tipo, sei muito pouco, tipo, muito pouco mesmo, por mais que eu tenha ideia do que seja, não necessariamente eu criei uma expectativa naquele livro. Faz sentido? Porque eu não criei uma expectativa específica para Você Entre Nós, porque eu não imaginava mais ou menos o que ia ter dentro do livro. Eu só imaginava que era uma fantasia, porque lembra e tal. E quando eu caí lá, eu caí de paraquedas mesmo do livro, porque foi algo completamente diferente do que eu imaginava. Mas quando eu sei um pouco sobre a história, eu já tenho mais ou menos uma ideia do que eu acho. E aí, isso pode acabar indo para os dois lugares. Eu posso me surpreender o suficiente e posso também não gostar o suficiente. E uma das coisas que traz a expectativa para esse vídeo, que é, por exemplo, porque aconteceu com Fica Entre Nós, que era o livro que eu estava escrevendo, o resumo, o roteiro para poder fazer a resenha do canal. Porque o livro promete algumas coisas relacionadas ao backstage e etc. do mundo dos famosos, né? Terindo aqui no vídeo. Fala sobre uma banda, né? Uma banda de cantor pop, assim. Na verdade, ele é um pouco baseado em K-pop, mas é uma banda americana. Você pode lembrar um pouco do One Direction, por exemplo, The Wanted, mas tem uma vibe meio K-pop, assim. A indústria que ele trabalha ali tem uma vibe bem K-pop, mas ainda assim se passa nos Estados Unidos. Quando eu tava querendo ler o livro, eu tava indo por essa expectativa, sabe? De falar um pouco sobre o backstage, etc. Tem muito sobre o backstage, mas eu achei que o livro foi tão rápido, tipo, aí tem outras coisas relacionadas à escrita que, enfim, vai indo pra uma resenha bem maior sobre o livro, mas eu acho que a sinopse me ajudou a não gostar desse livro justamente por isso, porque eu achei que tinha muita informação e na minha cabeça eu achei que ia ter tipo, uau, vai ter um negócio do backstage, não sei o que, etc. E quando chegou lá eu achei que os autores, né, que são dois, passaram assim, por aí. Mas enfim, K-pop Confidencial, como eu falei, que foi mais ou menos isso. Quando eu tava lendo, eu li a sinopse e quando eu vi acontecer, já aconteceu no final. Já aconteceu algumas coisas assim. Não foi a primeira vez. Aconteceu com o livro da Julia Quinn também. Aconteceu com outro livro de romance de época também, que eu li a sinopse e fiquei esperando. Quando eu vi, tipo, era na metade do livro, tipo, véi, pelo menos na metade ainda se salva. Mas quando foi K-pop Confidencial, que aconteceu lá no final, e aí, tipo, basicamente, a sinopse era um resumo. Aí eu fiquei tipo, e agora? A questão de não ler sinopse mais foi uma artimanha minha de não criar muitas expectativas sobre o livro. Então hoje em dia, quando eu tô atrás de um livro, eu vasculho na Amazon. Eu vejo algumas páginas do Twitter, como por exemplo Sem Spoiler, ou aqui no YouTube, que algum youtuber indicou. A maioria dos meus livros são mais indicações, sim, alguma coisa mais rasa, porque eu prefiro descobrir por si só. Eu gosto de saber o mínimo do mínimo, tipo, eu vou ler um romance, e aí eu tô atrás de um romance. Aí eu quero ler um romance sobre fake date, então eu vou atrás de um romance fake date. Eu não quero saber exatamente o que tem no livro, eu sei que vai ter fake date e tá tudo bem. Não quero entender o contexto, sabe? Algumas coisas são interessantes a gente saber, tem gente que tem bastante gatilhos, mas eu, como pessoa me conhecendo como leitora, eu não gosto de saber quase nada do livro, assim, porque eu meio que descubro o livro e é aquele negócio que eu falei que aconteceu com a Cena Entre Nós. Eu posso acabar caindo de paraquedas no livro e simplesmente amar por não esperar o que eu tava querendo, sabe? Então, tipo assim, a expectativa no mínimo pra poder ver se realmente vai ser uma maravilha ou não. Eu acho que ajuda muito no meu sentido de leitora, assim. Eu acho que até, inclusive, eu acho que eu tenho favorito mais livros, assim, às vezes. Mas esse era o diálogo que eu queria falar com vocês aqui, sabe? Eu queria compartilhar essa ideia mais intimista aqui. Porque que eu tava refletindo sobre por que eu não gosto de ler sinopse. Quando eu tava fazendo a resenha desse livro, se vocês quiserem que eu faça a resenha do livro ainda, vocês me avisam que eu faço, inclusive, a resenha desse livro. É um livro bom, eu dei 3 estrelas e meia para esse livro. E também não foi como de todo, só por conta da sinopse e da expectativa. Tem outras coisas, a questão da escrita também.
Enfim, comenta aqui embaixo se você gosta de ler sinopse, como é que você faz as escolhas da sua leitura, se é um pouco mais aleatório, se você prefere ler a sinopse para entender bem do que é que se trata, se você gosta que alguém fale. Tem gente que gosta de ler com spoiler. Eu não costumo gostar tanto, a não ser que tenha algum tipo de spoiler específico. Então, esse foi o diálogo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero vocês comentando aqui. Perdão pela iluminação ruim do sol indo e voltando, né? É o que temos pra hoje. É o único dia que eu consigo gravar por conta da obra que estão tendo aqui no fundo da casa. Então, assim, me perdoe. Eu vou ficando por aqui. Um beijinho e até o próximo vídeo.